queridos, graça e paz, amém? Seja muito bem-vindo ao quadro Sou Livre pela Palavra. Você está aqui no canal PR Henrique Sou Livre e que Deus te abençoe de uma forma poderosa, amém? Gostaria que você fosse lá, desse o seu joinha, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho de notificação para que tudo que seja ministrado aqui seja ministrado aí na sua vida também, tá bom? Então, querido, todo sábado nós vamos estar aqui trazendo uma palavra profética sobre a sua vida para que Deus possa te abençoar, tá bom? Gostaria de mandar um abraço também para o pastor Lenilson de Rio das Ostras, ele e toda a sua família que se inscreveram aqui no canal. Pastor, que Deus abençoe a sua vida e que tudo que for feito aqui no canal chegue na tua casa de uma forma poderosa, tá bom? Deus te abençoe. Queridos, vamos compartilhar aqui a palavra nesse momento poderoso, né, que está escrito em São Mateus, a partir no capítulo número 14, a partir do verso 23, diz a palavra que Jesus ele manda os seus discípulos para o barco e ele sai para orar. Depois de um tempo, Jesus volta, mas o barco já está, né, em alto mar, porque o vento levou ele para longe. Jesus então caminha na direção do barco, andando sobre as águas. Diz a palavra que os seus discípulos, que já estavam no meio de uma tempestade, vê Jesus andando sobre as águas, mas eles temem. Muitos diziam até que era fantasma. Mas Jesus, imediatamente no meio da tempestade, ele vai lá e diz: não temas, sou eu. Então Pedro reconhece a voz do mestre. E naquele momento, então, Pedro diz: Senhor, se és tu, deixa-me que eu vá até o Senhor. E Jesus fala: vem. Pedro então vai e desce do barco. A história você já conhece. Ele desce do barco e vai até Jesus. No momento ele olha para o vento e ele começa a afundar. Diz a palavra que imediatamente Jesus vai até Pedro, pega com as suas mãos poderosas e traz novamente à tona. E diz: homem de pequena fé, por que duvidou? E eles vão para o barco e Jesus acalma a tempestade. Querido, nesse tempo que nós estamos vivendo, eu gostaria de tirar lições poderosas desse texto. Serei sucinto, mas serei bem objetivo naquilo que está acontecendo. Vivemos hoje um tempo de pandemia, a qual muitas pessoas estão até em desespero. Outros seus recursos estão acabando, muitas a tua fé está até esmorecendo. Nós ouvimos tantas coisas, tanto na televisão quanto na internet ou na rádio, e há pânico no meio das pessoas. E às vezes eu vejo isso até no meio dos próprios evangélicos. Deixa eu trazer uma palavra profética sobre a sua vida, querido, independente de tudo isso que nós estamos vivendo ao nosso redor. Pedro ele reconheceu a voz de Jesus no meio da tempestade, porque Jesus estava em meio à tempestade. Às vezes nós pedimos uma experiência com Deus, e na primeira experiência que nós tivemos, nós transformamos aquela experiência em feridas, em mágoa, em pânico, em desespero, em vontade de parar. E não conseguimos ver além da tempestade. Quero te dizer que independente de tudo isso que você tem vivido, querido, ouve a voz de Deus no meio desse momento difícil, no meio da tempestade, em meio aos problemas, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja no seu ministério. Pastores, ouve a voz de Jesus em meio à tempestade. Eu sei que o momento é um momento de perseguição, momento que muitos pastores que deixaram até a sua vida para viver o ministério, hoje se ver obrigado a fechar as portas da igreja. E realmente é uma coisa que é difícil, mas eu quero te dizer algo: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que se manifesta na nossa vida. E Deus vai manifestar o poder na tua vida, pastor. Sabe por quê? Porque hoje eles podem até fechar as portas de um auditório onde os fiéis estão ali para louvar e glorificar o nome do Senhor, mas ninguém pode fechar a sua boca, pastor.
Ninguém pode fechar o Santo dos Santos para você, aonde o Espírito Santo de Deus te ministra, aonde Deus está ali contigo para te revestir de poder e autoridade e te fazer como a igreja de Esmirna, que pode piorar, mas nós seremos fiel até o fim. Então, independente disso, querido, de toda a tempestade que nós estamos vendo, nós reconhecemos a voz de Jesus no meio dessa tempestade. Eu estava conversando com um amigo e ele falou assim comigo: pastor, Pedro andou sobre as águas, mas em todo momento Jesus não mudou o cenário, a tempestade continuou. E eu falei para esse meu amigo: é verdade. E aquilo ali ficou na minha cabeça. Queridos, mais importante do que Jesus acalmou a tempestade é fazer você andar sobre as águas. E aí a nossa segunda lição de hoje: independente do que você tem vivido, querido, é o momento de você descer do barco para viver o sobrenatural. Não adianta você só ficar dentro de casa. Você está dentro de casa, você precisa ler mais, você precisa buscar mais, você precisa orar mais, você precisa amar mais a sua família, você precisa cuidar mais da sua família. E nesse tempo de pandemia, nós podemos viver o sobrenatural das nossas vidas, porque no meio da tempestade foi onde Pedro andou sobre as águas. Independente do cenário que está à nossa volta, Deus não se limita em tempo, época nem estação. Deus não se limita às situações. Ele faz você andar sobre as águas em meio à tempestade. Então, querido, segure na mão de Deus. Pastor, mas eu tenho medo de afundar. Querido, aquele que tem medo de afundar faz como os outros discípulos, fica dentro do barco, mas não viverá o sobrenatural de Deus. Então tenha coragem de, nesse momento, você descer do seu barco e ir em direção ao propósito, em direção ao chamado, não se calar, não ser omisso, continuar pregando a palavra de Deus, continuar com fé, continuar acreditando, continuar sendo positivo, continuar acreditando que tudo vai melhorar. Então a lição que nós tiramos é que nós podemos andar sobre as águas no momento mais difícil da nossa vida. Independente do que você está passando, querido, ande sobre as águas, busque o sobrenatural, faça acontecer. Porque é muito mais cômodo, nesse tempo, a gente ficar acomodado, esperar. Não, vai acontecer. Às vezes faltava só 10 passos para você chegar no seu objetivo. E você parou. E aquele que faltava 50 passos, ele já está chegando. Sabe por quê? Porque em meio à pandemia, em meio à dificuldade, em meio à tempestade, ele desceu do seu barco e está andando sobre as águas. Não pare. Continue andando. E se a sua fé esmorecer no meio do caminho e você afundar, diz a palavra que as mãos dele é poderosa. Ele vai te trazer à tona. Terceira lição para a gente finalizar aqui, queridos. Pedro afundou. Jesus trouxe ele à tona e depois eles voltaram para o barco. E só assim Jesus, então, acalma a tempestade. Jesus não poderia acalmar a tempestade enquanto Pedro estava andando sobre as águas? Não. O cenário só mudou depois que ele acabou de andar sobre as águas. A terceira coisa que eu quero trazer de lição para as nossas vidas é que mais importante do que Jesus mudar as coisas ao nosso redor é Jesus mudar, sabe, as coisas dentro da gente. Era muito fácil para Jesus acalmar a tempestade fora.
Mas Jesus precisava acalmar a tempestade, era dentro de Pedro. Não adianta, querido, a gente olhar para a época que nós estamos vivendo, para a estação, para o tempo. Nós temos que olhar primeiro para dentro de nós. A fé, ela não manifesta ao nosso redor, começa a manifestar ao nosso redor, ela começa a manifestar aqui dentro. Então, mais importante do que acalmar a tempestade era Pedro andar sobre as águas, porque Pedro nunca mais foi o mesmo depois que ele andou sobre as águas. Depois que eles voltam para o barco, Jesus acalma a tempestade. A minha pergunta é, Pedro afundou, Jesus trouxe ele à tona, e como é que eles voltaram para o barco? Andando sobre as águas. Querido, há um propósito de Deus sobre a tua vida, há coisas poderosas de Deus para manifestar sobre a tua vida. Não deixe que as circunstâncias, situações, as adversidades te parem. Porque no tempo de crise, ou você cresce, ou você para. Ou você ganha vida e fôlego, ou você morre. A crise é uma grande oportunidade para vivermos o sobrenatural de Deus e andar sobre as águas. Minha pergunta é, quem você será quando você sair dessa pandemia? Vai ser alguém que ficou no barco ou alguém que andou sobre as águas? Então que Deus te abençoe de uma forma poderosa através dessa palavra. Todo sábado nós estaremos aqui, queridos. Amém? Todo sábado nós estaremos aqui para trazer essa palavra profética sobre a tua vida. Eu gostaria de fazer uma oração sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, há muitas pessoas, Senhor, que estão no meio dessa tempestade. Mas o que nós te pedimos, Senhor, é que possamos ouvir a tua voz no meio dessa tempestade. Senhor, nós não queremos ser mais o mesmo depois que sairmos dessa pandemia. Depois que nós saímos desse momento difícil, nós queremos vivenciar, Senhor, o sobrenatural no meio das dificuldades. E eu acredito, ó Deus, que cada um que está ouvindo essa mensagem, que cada um que está recebendo essa oração, ó Deus, não será mais o mesmo. Porque mesmo que a nossa fé venha esmurecer, as tuas mãos poderosas estão sobre as nossas vidas. Tira todo o medo, Deus. Tira todo o pânico. Nos chama para perto e nos faz ouvir a voz do nosso Salvador em meio à tempestade. Abençoa, Deus, cada um que está ouvindo, Senhor, essa oração. Tira todo medo. Cura, Senhor, aqueles, ó Pai, que estão, ó Deus, com esse vírus terrível. Traga vitória, Senhor, sobre cada casa. Nos abençoe. E que Teu Espírito Santo, Deus, venha estar não só sobre a nossa vida, mas que manifeste na nossa vida. Que nós não viemos só viver o milagre, mas também venhamos ser o agente de milagre nesse tempo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Deus te abençoe. E terça-feira nós estaremos de volta no canal com Fica a Dica e respondendo perguntas que você colocar lá no comentário. Inscreva-se, dê o seu joinha e vai lá no sininho de notificação para que tudo que está sendo ministrado aqui também seja ministrado aí. Tá bom, querido? Beijo no coração, Deus te abençoe. Obrigado por você que se inscreveu no canal e que você possa ter aí um final de semana poderoso. Na terça-feira nós estamos aqui de volta, tá bom? Deus te abençoe. Graça e paz, querido.